questão que eu me lembrei agora, que eu acho muito importante a gente mencionar, é a questão das medidas cautelares, né? Em litígios de propriedade intelectual, elas são de suma importância, né? A gente vê aí, né, um festival de cautelares, né, para evitar, às vezes, o uso indevido de uma marca, a produção de efeitos imediata em relação à rescisão de um contrato, parar-se de utilizar uma tecnologia específica, e atualmente a gente tem isso bastante pacificado dentro, né, dos procedimentos arbitrais, que apesar do árbitro não ter o poder de império, ele consegue se valer do judiciário quando necessário para que essas medidas cautelares sejam execuíveis caso a parte não cumpra espontaneamente. E nesse ponto, acho que a Karen traz um ponto que é super sensível na propriedade intelectual, que é a questão das tutelas de urgência, e que na arbitragem a gente tem a possibilidade, dependendo da escolha da instituição arbitral ou até da própria arbitragem ad hoc, de ter árbitro de urgência. Às vezes é um desafio enorme a gente trabalhar a compreensão daquela questão junto às cortes estatais com pessoas com formações mais generalistas que não alguém que efetivamente entenda da matéria, né? Então, com certeza pensar que eu posso, inclusive, escolher quem vai dar a decisão de urgência no meu caso é um diferencial, e acho que nesse ponto também a Karen traz uma questão importante, que é da nova lei de arbitragem, que assegura também toda a confidencialidade nessas medidas, porque a gente tinha um desafio enorme. Hoje a gente tem muito conhecimento de conflitos que foram de propriedade intelectual para o judiciário só por conta das questões das tutelas de urgência, né? E hoje a gente tem uma evolução aí, um aparato até do judiciário para dar esse apoio quando não há ainda o tribunal arbitral constituído, ou quando as partes eventualmente não fixaram a competência de um árbitro de urgência para essas tutelas, né? E a gente, quando trabalha com instituições que são especializadas em propriedade intelectual, elas têm um quadro de árbitros, inclusive já preparados para questões de urgência e propriedade intelectual, que às vezes é muito mais rápido do que o tempo natural de uma distribuição, de um juiz natural. Certamente, e eu acho que vale a pena a gente lembrar que os contratos relativos à propriedade intelectual, eles são geralmente contratos de execução continuada, ou que tem um componente de cooperação muito intenso entre as partes. A gente tem visto muita arbitragem em contratos de franquia, né? E parece ser realmente uma forma de resolução desse conflito muito adequada, né? Porque você tem aí uma necessidade de preservar aquele relacionamento, ou mesmo se optarem as partes pela rescisão, ou se for decidida a rescisão, preservar aquele relacionamento pré-existente, porque você tem toda uma rede de franquia que está ligada àquele contrato. Então, às vezes, a decisão a respeito da nulidade de uma cláusula daquele contrato vai ter um impacto na rede franqueada inteira, né? Isso é a questão do precedente, que na área da propriedade intelectual ele pode ser absolutamente desejável e absolutamente indesejável, porque ele cria, num cenário de contrafação, ele pode ser muito interessante na medida em que você ensina, você mostra a conduta, você mostra a iniciativa, mas num cenário de relações comerciais, relações contratuais, absolutamente indesejáveis, né? Porque repercutem condutas que não têm interesse, né? Então, acho que Certamente, e a confidencialidade vai ser um componente muito importante, né? Porque, de repente, os demais licenciados ficam sabendo da invalidade, né? Daquele contrato, daquela cláusula, e aí você vai ter uma enxurrada de ações. Quebra o sistema. Você quebra o sistema. Isso é muito importante em propriedade intelectual.